e construirmos as nossas relações de futuro. Não teria como. Então, sem acreditar na reencarnação, não é possível esse entendimento. Por isso que a gente tem que começar dessa forma. Porque a reencarnação é um processo evolutivo do espírito. E dessa forma, nós construímos todos os nossos relacionamentos no passado e que hoje reverberam, que hoje podem reverberar em nossa vida. E dessa forma, através dessas conexões que nós estabelecemos, nós nos conectamos com aquelas pessoas com as quais nós estabelecemos vínculos. Dessa forma, eu pego assim um exemplo dos nossos grupos de estudo, onde pessoas se reúnem e de repente descobrem que eles têm algum vínculo que os conecta. Às vezes, num número de 40 ou 50 pessoas, nós identificamos no grupo que tem pessoas onde nós estabelecemos rapidamente um vínculo, uma conexão. Em outros, isso é um pouco mais dificultoso. Mas eu queria hoje, além de falar desses vínculos, eu queria colocar para vocês de como isso funciona. Porque não adianta a gente falar de alguma coisa se a gente na vida não sabe como isso funciona. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos recorrer a algumas instruções que nos vêm da nossa doutrina. Então, na psicologia espírita, ele nos fala que o ser é constituído de corpo, mente e espírito. Corpo físico, que tem a sua mente conectado à mente do espírito. Quem comanda a nossa mente do corpo físico é sempre a mente do espírito. É o espírito que atua sobre a nossa mente. E é dele que vem todos os comandos, todas as ligações, tudo aquilo que a gente projeta, tudo que a gente pensa, é uma ordenação do nosso espírito. A nossa mente do corpo físico é apenas um veículo das ordenações da mente do espírito. Dessa forma, uma abordagem psicológica, para ser verdadeiramente eficaz, deve ter uma visão holística do ser, tratando de seu corpo físico, que é constituído pelo físico e o perispírito, de sua mente consciente, inconsciente e subconsciente, de seu espírito imortal, que traz consigo uma bagagem de experiências anteriores, presente existência, e está caminhando para uma perfeição divina. O que isso quer dizer? Isso é um texto de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O que isso quer dizer? Que quando nós nos comunicamos com alguém, quando nós estabelecemos esses laços, é sempre através do nosso espírito. O espírito, ele é imortal. Ele acumula na sua memória tudo aquilo que nós processamos em nossas vidas, em todas as vidas. Todos os registros de nossas vidas do passado constituem memória do espírito. Então, dessa forma, se nós tivemos lá no passado uma vivência com alguém, o espírito, ele reconhece, à medida que ele encontra novamente esse alguém,
ele reconhece as referências que ele armazenou naquele tempo. O espírito é ser, é essência, já a mente é um processo. A mente não tem essência, tem existência. Existe a partir do espírito, sendo um atributo desse. Então a nossa mente do corpo físico, ela é um atributo do nosso espírito. O espírito se vale dela, valendo-nos de palavras do professor Nubor Fakuri, podemos dizer que a mente é o produto de uma atividade metafísica que instrumentaliza o cérebro a partir do livre-arbítrio do espírito. Então, o espírito é como um fio elétrico, o perispírito, ou seja, o segundo corpo nosso, que conecta o corpo físico com o espírito, ele é um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, desempenha grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Isso é do livro dos médiuns. E o perispírito pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, ou seja, quando o espírito quer se comunicar com a nossa mente do corpo físico, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo, nosso corpo físico, executa o comando. Então, essa figura no azul, ela é o campo eletromagnético do nosso perispírito. Quando duas pessoas se encontram, antes delas manter um contato físico, quando elas estão próximas, elas já automaticamente mergulham nesse campo energético. E é através desse campo energético que cada espírito identifica as conexões que estão estabelecidas em nossos passados remotos. Então, quando nós chegamos numa pessoa, nossa, parece que eu já te conheço há muito tempo, mas você nunca teve uma conexão, você nunca falou uma palavra, você nem sabe quem ela é, mas no teu íntimo parece que você já conhece essa pessoa há muito tempo. Da mesma forma, quando nós encontramos uma pessoa onde nós temos talvez uma grande antipatia do passado, nosso perispírito imediatamente acusa que essa pessoa não é bem-vinda em nosso campo energético. E a gente também identifica as nossas mazelas, os nossos irmãos com os quais nós estabelecemos alguma conexão que não foi tão boa em nossas vidas passadas. E é dessa forma que funciona. Então, entendendo o funcionamento disso, a gente começa a compreender bem melhor como isso acontece em nossas vidas, por que isso acontece em nossas vidas e de que forma nós podemos lidar com isso, com as nossas percepções, com as nossas intuições, que são os mecanismos que nós temos para nos identificar e conectar verdadeiramente com aquelas pessoas. E para ainda ficar mais claro, nós temos que admitir em nosso pensamento que nós somos esses 7 corpos do espírito, sendo o primeiro corpo físico, que é um corpo denso, que serve de veículo do espírito quando encarnados. O segundo corpo é o perispírito, que faz a ligação entre o espírito, entre o corpo físico e o nosso espírito,
Por ele são transmitidas todas as informações que o nosso mental físico processa. E o terceiro corpo já é um corpo de avaliação, que faz o filtro daquilo que deve passar como memória permanente do espírito. Então nós temos o corpo mental inferior, que acumula aqui, arquiva, é o nosso arquivo de todas as informações do perispírito, e o mental superior, onde ele já faz uma filtragem de todas as informações de nossas vidas, de nossas ações, tanto dessa vida quanto de nossas vidas pregressas. Tudo isso é memória do nosso espírito. Por isso que no Evangelho diz bem claro o seguinte: teus pecados te encontrarão. Fácil, né? Agora dá para entender o porquê que eu tenho que ser bom, o porquê que eu tenho que ser justo, o porquê que eu tenho que procurar a minha evolução do espírito. Aí vale a pena, porque nós entendemos agora o porquê de nós termos que perseguir a nossa evolução como seres espirituais. Nós não somos seres encarnados, nós somos seres espirituais, ora encarnados. Então, dessa forma, nós precisamos perseguir essa nossa evolução para que assim a gente possa cada vez mais estabelecer relacionamentos melhores e assim facilitar as nossas próximas encarnações. André Luiz apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes, fontes de uma força desconhecida. A energia mental, através dessa energia, exteriorizamos o que somos e agimos uns sobre os outros, pelos fios invisíveis do pensamento. Então, tudo passa pelo nosso pensamento. O pensamento é o combustível, é o veículo que move todas as coisas. Tudo que nós pensamos já é uma realidade. Embora nós não executamos, o pensamento já emitiu a energia, já estabeleceu a conexão, já foi. É bem assim mesmo. Então, quando nós passamos o dia inteiro pensando coisa ruim, o que será que pode nos acontecer? Qual é a relação que nós vamos estabelecer quando nós estamos numa frequência negativa o dia inteiro? Só podemos nos conectar com essa energia. De outro modo, quando nós elevarmos o nosso pensamento diuturnamente, nós estabelecemos frequências muito mais elevadas e nós podemos nos conectar com coisas melhores. É dessa forma que funciona. O que é karma de vidas passadas? A palavra karma significa ação e está relacionada à repetição de construções inconscientes adquiridas em vidas passadas e repetidas como plano de fundo de nossas vidas. Então, quando eu tenho, um vício, eu repito ele a minha vida toda. Eu gosto de uma bebida, e eu fico alimentando o meu ser sempre diuturnamente bebendo. Eu construo esse vínculo como uma característica muito mais forte. E eu preciso vir numa próxima encarnação para resolver esse problema que eu construí. Assim são os vínculos de ódio, assim são as relações mal resolvidas, e tudo que nós construímos em nossas vidas é memória perene do Espírito, nada escapa. Por isso Deus não precisa estar vigiando nós o dia inteiro. Ele construiu-nos como
à sua imagem, e dentro de cada célula nossa existe a totalidade do Espírito. Então, quando nós produzimos alguma coisa, toda e qualquer célula do nosso corpo recebe essa informação imediatamente. E a nossa evolução se processa dessa maneira, na construção de nossas células que vão compor o nosso espírito para a nossa próxima encarnação. Então, quando nós vemos pessoas que nessa encarnação não nasceram tão perfeitas, é porque eles de alguma forma fizeram por merecer isso nessa encarnação. Não é um castigo, é uma retificação do espírito. O espírito, quando reencarna, ele escolhe esse processo para retificar aquilo que ele fez de errado em vidas passadas. Então, a gente tem que encarar isso como uma oportunidade do espírito. E as pessoas, por exemplo, que em suas famílias recebem pessoas que têm essas faculdades ou essas deficiências, elas são grandes anjos protetores daqueles espíritos e servem como instrumentos para que aquele espírito nessa encarnação consiga cumprir aquilo que ele determinou para si próprio fazer ou executar nesta encarnação. Ligações espirituais entre almas. A ligação espiritual entre duas almas ou dois espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, ou seja, a gente pode estar estabelecendo relações com encarnados e desencarnados, não importa onde que o espírito esteja. Frequentemente é assunto que gera muitas dúvidas, curiosidade e interesse. Para aqueles que estudam a teoria da reencarnação e a existência das famílias espirituais, esse tema não é nenhuma novidade. Quando levamos as pessoas a perceberem por si mesmas as suas vidas passadas, fica claro que a pessoa, e para o terapeuta, como se dá o surgimento e o estreitamento dos laços que unem duas ou mais almas ao longo de diversas existências corpóreas. Então, quando nós nos unimos a alguma pessoa e não conseguimos conviver com essa pessoa, não conseguindo resolver os nossos problemas com os quais o espírito, na sua programação encarnatória, tentou dessa forma resolver nessa encarnação, nós mais uma vez vamos voltar para o outro lado, um pouco decepcionados por não podermos ter cumprido com a nossa missão. Então, quando nós tivermos essa consciência no nosso íntimo, a gente começa a ser mais paciente com o outro, ser mais tolerante com o outro, tentar compreender o outro como um ser com o qual eu me identifiquei, de acordo com minhas relações do passado, e dessa forma eu preciso fazer o máximo de esforço para que tudo dê certo. Dando certo, eu cumpri a minha tarefa, eu consegui o meu objetivo, e aí sim, eu posso voltar numa próxima encarnação mais uma vez com aquele ser, mas já com uma energia totalmente diferente. Isso é o processo de evolução do espírito. E todos nós passamos por isso. Ninguém escapa dessa benesse que Deus nos coloca. Ele nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente possa cumprir a nossa missão
e conseguir evoluir como espírito, para um dia nós nos tornarmos espíritos de luz, espíritos puros, que tudo compreendem, que tudo sabem, que têm domínio absoluto sobre tudo e todos. Esse é um espírito de luz, mas o processo é longínquo. São muitas milhares de encarnações para que a gente possa alcançar essa evolução. Tanto isso é verdade, se a gente perceber quanto a gente evolui nessa encarnação. É muito pouco, né? A gente consegue fazer muita pouca mudança. Infelizmente, a gente não batalha pelas coisas que realmente valem a pena, pelas coisas do espírito. A gente batalha muito pelas coisas do nosso corpo, das necessidades do nosso corpo físico, mas esquecemos, na maioria das vezes, as benesses do nosso corpo espiritual. Então, dessa forma, nós construímos os nossos relacionamentos. Do passado vem o que nós estamos vivenciando hoje. E o futuro, nós teremos os relacionamentos que nós estamos construindo nessa encarnação. Mas tudo é memória do Espírito. O Espírito é gigantesco. Tem uma memória inigualável. Não se compara a nenhum computador nosso, dos maiores que existem na Terra. Não chega a 1% da capacidade do Espírito. E ele é perene e ele é imutável, porque é uma construção divina, é uma construção do nosso Criador. Ele é perfeito, ele não tem erro. Então, dessa forma, nós podemos compreender melhor a nossa vida, compreender melhor o nosso entorno, as pessoas que vivem conosco, as pessoas que conosco partilham a nossa vida, seja ela no trabalho, seja ela na convivência familiar, seja ela como mãe e filho, seja ela como marido e mulher. E é nessas vivências que Deus nos dá a grande oportunidade de evoluirmos como espírito, trazermos a luz para o nosso espírito. E não tem como a gente conseguir isso sem um esforço. Aqueles que já estão aqui hoje, numa quinta-feira à tarde, quase um salão cheio, já estão de parabéns, porque entenderam que tem a necessidade da compreensão, entenderam que é necessário a gente perseguir esse conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos traz. Ela nos esclarece, ela não diz para você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Ela vem para nos esclarecer, para compreender como funciona. E dessa forma fica mais fácil a gente conseguir os nossos objetivos. Quando a gente compreende a nossa missão, a gente faz o esforço máximo para conseguir cumpri-la. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.